Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui novamente para a revisão número 4. Ela veio atrasada porque as aulas agora nesse feriado, tanto na sexta-feira como na segunda, só foram divulgadas ainda ontem. Então, vamos tratar do assunto que foi falado no dia 22, sexta-feira, no horário das 9h45. Às 10h30, que fala sobre o tema principal, a Revolução Industrial. E aí, a primeira indagação é, o que você sabe sobre a Revolução Industrial? O início da Revolução Industrial, nós já estudamos isso, só estamos revendo, foi na Inglaterra, que vai passar daquele processo artesanal para manufatura e depois há mudanças que vão haver no modo de produção. O contexto começa a Revolução Industrial com o absolutismo. Então vamos lá. A dinastia Stuart. Primeiro rei que nós vamos estudar é o Jaime I, que aumentou os impostos na Inglaterra. Ele fecha o parlamento. Após dele, vai vir o Carlos I, que tenta invadir a Câmara dos Comuns. O que era a Câmara dos Comuns? É aquele conselho onde quem prevalecia, a maior ordem social que ocupava, era a burguesia. Esses reis eram absolutistas e anglicanos. Está aí o primeiro problema. Alguns reis eram adeptos à religião, aos princípios anglicanos. Aquela igreja que foi fundada por Henrique VIII. Outros, como os burgueses, eram puritanos. E após uma guerra civil, o Oliver Cromwell assume o poder e instala um governo republicano. É o único período na história da Inglaterra que vai haver um governo republicano. E depois ele vai fundar o ato de navegação. O que é esse ato de navegação? Focava na exportação de bens de consumo e exploração da economia para outros países. Nesse período, a Inglaterra foi conhecida como a Rainha dos Mares. Nós já conversamos sobre isso também, né? A Inglaterra vai ser, por um bom período, absoluta nos mares, imbatível, né? Tanto é que, por exemplo, Napoleão Bonaparte não consegue derrotar a Inglaterra pelo mar. O Crown funda um período onde o poder é vitalício e hereditário. Então, quer dizer, o Crown ele vai fazer uma lei antes de falecer, tanto é que depois quem vai sucedê-lo é o Ricardo Crown, que é o filho dele, né? Que ele coloca na Inglaterra que o poder é vitalício e hereditário, ou seja, a pessoa ocupa o poder para o resto da vida e é hereditário porque ele passa esse poder de pai para filho. Mas como o Ricardo Crown não tem a mesma habilidade, ele é retirado do poder. E quem assume o poder de novo, é o retorno da dinastia Stuart, na pessoa do rei Carlos II e Jaime II. Mas com a influência dos burgueses, o Jaime II renuncia em favor de Guilherme de Orange, um holandês. Como o Jaime II não tinha nenhum filho homem para sucedê-lo, esse trono vai ser ocupado por um holandês, que vai ser o Guilherme de Orange, que desencadeia a Revolução Gloriosa. Nessa revolução, o rei se compromete a respeitar o parlamento com uma declaração de direitos e anuncia uma monarquia parlamentarista. O que é essa monarquia parlamentarista? A figura principal é o rei, né, que é a monarquia, mas parlamentarista. Ele não tinha todo o poder. Ele tinha um poder limitado pelo parlamento. O que era o parlamento? É a reunião de nobres, né? Uma câmara onde era votado se aquelas leis
iam vigorar ou não. Depois vai haver o começo da Revolução Industrial, vai ser aquela ideia de cercamento. O que foi a ideia de cercamento? Foi aquelas terras férteis que haviam na Inglaterra, não vai ser mais para a agricultura, né? E vai ser terceirizada, vai ser monopolizada para a produção de ovelhas, para a extração da lã, que ia beneficiar a indústria têxtil, né? A burguesia, com essa mecânica econômica, vai se enriquecer e vai favorecer o progresso desse começo da Revolução Industrial. Como a Inglaterra era rica em carvão, rica em minério de ferro, ela vai ser a precursora, vai ser o primeiro país a instituir a Revolução Industrial. O processo de trabalho sofre mudanças, né? Lembra que nós conversamos? O primeiro processo de trabalho era o artesanal, onde a pessoa fazia o começo, o meio e o fim do produto. Depois vai haver a manufatura, onde cada um vai fazer uma etapa do trabalho. Depois vai ser a maquinofatura, que vai ser a máquina que vai produzir todo o processo de produção. Com isso, o que acontece? Os camponeses, como foram meio que expulsos das suas terras por causa do cercamento, vão vir para a cidade. E vão virar o quê? Oferta de trabalho. Só que o patrão, no caso aqui é o burguês, que tinha dinheiro, ele tinha tanto as máquinas como os meios de produção. Então, o camponês se vê obrigado a não morrer de fome, a trabalhar para ele de forma aviltante. Porque esse camponês vai trabalhar em média 16, 18 horas por dia, num lugar insalubre, sem iluminação, mal ventilado, né? E as mulheres também vão entrar nesse processo. E crianças também. Crianças e mulheres vão ganhar 1/3 do que o homem ganhava. E vai haver uma grande exploração da mão de obra. Vai haver também, nesse período, vai surgir 2 grandes movimentos operários. O cartismo, que foi um movimento da classe operária, apoiada pelos burgueses, que lutam por melhores condições de trabalho. E o ludismo, que foi um movimento violento que destruíam as máquinas. Mas a sua principal bandeira era lutar contra essa precarização do trabalho, né? Sem condições, insalubre, trabalhando demais, ganhando pouco e por melhores condições de trabalho. E aí vamos falar um pouco dos períodos da Revolução Francesa. Da Revolução Industrial. O primeiro período, o foco principal era a expansão comercial para outros países. O segundo período persistiu também na expansão comercial, principalmente para 3 países que vão emergir nesse período. Não esqueça, o principal país aqui de todo o movimento é a Inglaterra. E vai abrir mercados e vai se expandir para Japão, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Nesse período, o Brasil também participa dessa industrialização, só que muito acanhadamente, porque a grande fase da industrialização brasileira vai ser no período da Era Vargas, em 1930. E o Brasil vai produzir, principalmente nesse primeiro período da Revolução Industrial, gêneros alimentícios e eletrodomésticos. Já no terceiro período, que vai do século XX e XXI, é esse período que nós vivemos atualmente, que é o período tecnológico, operacional. Como exemplo, podemos dizer a robótica. Então, o que esta Revolução Industrial trouxe de maior benefício? Tudo que nós estamos vivendo hoje. As novas tecnologias, os novos avanços científicos, tecnológicos, produtivos,
a robótica, a cibernética, né? E aí, no final da aula, a professora, os professores propuseram a seguinte questão: como essa revolução tecnológica influencia no nosso cotidiano? E as respostas foram várias, né? Facilidade, né? Transição do modo de trabalho, né? A tecnologia. E aí, os professores, no final da aula, sugerem 3 atividades, né? Que eu acho interessante vocês fazerem. E quando nós retornarmos às aulas, nós podemos fazer. Que as tirinhas, né? Cada um contando um pouco da história da Revolução Industrial. Pode ser um jogo da memória com 5 perguntas e 5 respostas, né? Trabalha aí jogando em equipe. Ou a realização da atividade que está no caderno do aluno, da página 79 à página 84. Creio eu que nós já trabalhamos isso no caderno do aluno. Mas dá uma olhada lá. E se caso houver necessidade, vocês realizam. Isso é o resumo da aula que vocês tiveram do dia 22 de maio. Revolução Industrial. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.